Movimento Vem Pra Rua chega a São Luís. A manifestação Vem Pra Rua São Luís acontece aqui na Praça Deodoro, em frente à Biblioteca Benedito Leite. Comércio fecha as portas. Assembleia Legislativa evacua o prédio. Governo do Estado instala barreira de contenção em torno do Palácio dos Leões. Na edição de hoje você vai ver toda a movimentação do protesto realizado na tarde de hoje. Você vai ver também. Mais o arrombamento à caixa eletrônica registrado no Maranhão. Maçaricos são substituídos por furadeiras industriais. Trabalhadores rurais continuam acampados no INCRA. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão acontece. Olá, boa noite para você de casa. Muito boa noite. Nós começamos essa edição de hoje com as informações do repórter Jairo Martins, que acompanha o movimento na Praça Dom Pedro II. O policiamento no local foi reforçado com viaturas, cavalaria e muitos policiais militares. Informações com Jairo Martins. Aqui em frente ao Palácio do Governo do Estado e também da Prefeitura de São Luís, a segurança foi reforçada. A gente pode perceber muitos policiais e grades de contenção também foram colocadas aqui. Jairo Martins. E nós acompanhamos os preparativos da mobilização do movimento Vem Pra Rua São Luís. Os maranhenses estão com o mesmo sentimento de protestar pacificamente em busca de melhorias na oferta de serviços básicos, como trânsito, saúde, educação e melhor distribuição e aplicação de recursos federais, estaduais e municipais. Durante todo o nosso telejornal, nossas equipes vão trazer as informações sobre todo o movimento na cidade. Agendado pelas redes sociais, o protesto Vem para a Rua São Luís teve a adesão de várias pessoas. Os órgãos estaduais e municipais montaram grades de proteção em frente aos prédios logo no início da manhã de hoje. O Palácio dos Leões, sede da Prefeitura, e o Tribunal de Justiça estiveram protegidos desde cedo. Receberam policiais na tarde de hoje para preservar o patrimônio público e garantir a ordem da manifestação. Agora à tarde tivemos a informação de que o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, havia solicitado a retirada das grades de proteção que estavam em frente ao Palácio Laravardieri. E hoje pela manhã, alunos do Colégio Pio XII fizeram uma passeata para protestar sobre a falta de professores, merenda escolar, ventiladores nas salas e água na escola. Eram cerca de 200 alunos que pararam a Avenida dos Franceses por várias horas. Toda a movimentação foi pacífica e os alunos estavam sendo acompanhados pela Polícia Militar. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que as faltas de professores se devem ao atraso no pagamento de horas extras e comunicou que o dinheiro deve ser liberado ainda este mês em folha suplementar da Secretaria de Planejamento. Sobre os problemas estruturais, a SEDUC vai avaliar a situação e tomar providências, mas não informou o prazo que essas medidas devem ocorrer. E cerca de 13 mil pessoas são esperadas hoje no movimento Vem Pra Rua São Luís, na Praça Deodoro, também na Praça Maria Aragão. A manifestação tem o propósito de debater sobre as condições de trânsito na capital maranhense, a qualidade de ruas e avenidas, a falta de ciclovias, a construção de viadutos que visam melhorar a mobilidade urbana. Nas redes sociais, principal ponto de organização, as pessoas pediram que levassem cartazes, apitos, bandeiras do Maranhão e do Brasil e o principal, que seja uma manifestação pacífica, sem violência e contra qualquer tipo de vandalismo. No interior do estado, algumas cidades já estão com a manifestação agendada. Carolina, Barra do Corda, Bacabal, Bom Jardim, Rosário, Imperatriz, Santa Luzia, Presidente Dutra e Timon. No sábado deve acontecer uma nova manifestação chamada de Acorda Maranhão contra a PEC 37 e outras reivindicações. Deve reunir um número maior de participantes e a concentração será na Praça Maria Aragão. E já está tudo pronto na cidade de Imperatriz para a realização do movimento no protesto da cidade. As informações com Wilton Barbosa. Boa noite. Boa noite, Daniela Bandeira. Boa noite, Hugo Reis. Boa noite a todos. Olha, aqui em Imperatriz, a manifestação está confirmada, sim, para as 16 horas desta quinta-feira. A concentração acontece na Praça de Fátima, bem no centro da cidade. O protesto vai percorrer as principais ruas e avenidas, passando pela sede de alguns órgãos públicos, como a Câmara de Vereadores, a Prefeitura e as Secretarias de Educação e Saúde.
Estudantes da Universidade Federal do Maranhão, além de secundaristas de escolas públicas e membros da sociedade organizada, devem participar da ação. E, de acordo com os organizadores, é uma manifestação pacífica. Mesmo assim, em conversa agora há pouco com o comandante da PM, o coronel Adeilson Carvalho, ele nos informou que vai estar com viaturas e policiais durante todo o protesto e em alguns pontos estratégicos para evitar os exageros e possíveis atos de vandalismo que porventura possam ocorrer durante a manifestação. Na pauta dos protestos estão assuntos como educação, saúde, infraestrutura e o principal deles, que é o transporte público. Os manifestantes exigem a quebra de contrato feito entre a Prefeitura e a empresa VTL, detentora de 70% das linhas do transporte coletivo da cidade. O clima é tenso aqui em Imperatriz, porque não se fala em outra coisa a não ser nesta onda de protestos que percorre todo o país. O prefeito, Sebastião Madeira, ainda não se pronunciou sobre os protestos. Com informações de Imperatriz, Wilton Barbosa para o Maranhão Acontece. E os trabalhadores rurais que vieram de várias partes do estado em protesto por melhores condições de trabalho permanecem ocupando a sede do INCRA na capital. Eles estão acompanhados no local, onde já tiveram audiência com gestores do INCRA e parte das reivindicações foram atendidas. Os trabalhadores rurais continuam acampados na sede do INCRA no Maranhão. Hoje eles tiveram uma audiência com o superintendente do INCRA, onde ficou acordado que o órgão irá realizar vistorias em 20 áreas das 46 que hoje se encontram dominadas pelos conflitos agrários. Vamos fazer ainda neste ano de 2013 a vistoria de 20 áreas que estão sobre a coordenação do movimento liderado pela FETAEMA. O INCRA também garantiu assistência técnica para 26 mil famílias. Também nós nos comprometemos em lançar um edital que deve ser lançado ainda este ano, que é uma chamada pública para contratar empresas que fazem assistência técnica para prestar assistência técnica para 26 mil famílias de assentado nos vários assentamentos do INCRA que tem no estado do Maranhão. Apesar dos avanços nas negociações com o INCRA, os manifestantes pretendem fortalecer as reivindicações junto aos deputados estaduais e ao governo do estado, denunciando, entre outros assuntos, a grilagem de terras no interior do Maranhão. E o que está sendo hoje pautado, que a gente descobriu através dos nossos advogados nos cartórios, é que o ITEMA arrecadou terra pública e entregou para o agronegócio, e isso não é admissível. Os manifestantes só pretendem desocupar a sede do INCRA quando forem firmados acordos com o governo do estado. Nós temos muita dificuldade de avançar com o governo do estado, mas também acho que não é impossível, porque na verdade nós estamos com as sedes ocupadas, isso no sentido de que a gente possa estar forçando o governo a dar uma resposta da nossa pauta que nunca deu, o governo nunca recebeu a FETAEMA, nunca recebeu o movimento sindical. Estava agendada para a tarde de hoje uma audiência com o governo do estado para analisar os pedidos que seriam às 5h30 da tarde. A audiência seria às 5h30 da tarde, mas até o fechamento da edição, nenhuma informação foi divulgada pela assessoria do governo. O movimento foi recebido na Assembleia em uma audiência que deve ter o apoio do movimento, que deve dar o apoio ao movimento e discutir as soluções com o governo. E devido ao protesto no Centro Histórico de São Luís, o Tribunal de Justiça não teve expediente durante toda a tarde de hoje. Preocupados com a segurança de magistrados e servidores, o presidente do TJ, Guerreiro Júnior, assinou portaria suspendendo o expediente por motivo superveniente. Durante a sessão do Pleno, o desembargador disse que não vai haver condições de realizar os trabalhos e pediu compreensão do público presente. O presidente da Comissão de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça, desembargador Raimundo Barros, ressaltou que todo movimento popular é legítimo e positivo, mas diante do risco de depredações, o sistema de segurança judicial deve estar atento. Bom, e no próximo bloco, mais informações sobre o protesto realizado em São Luís. E ainda as informações da política maranhense em um instante só. Estamos de volta e vamos falar agora de política.
E hoje o prédio da Assembleia Legislativa foi evacuado logo no final da manhã. Todos os funcionários deixaram a casa parlamentar para garantir a segurança dos servidores. A determinação foi do presidente da casa, deputado Arnaldo Melo. Chegou a ser pedida a presença da cavalaria. As imagens nas entradas da Assembleia são de que foram colocadas viaturas para impedir que o movimento invadisse a Casa Legislativa. Essas imagens que você acaba de ver foi de uma reunião dos manifestantes que ocupavam a sede do INCRA aqui na capital. E a Assembleia não está dentro da programação, a programação do protesto não deve passar pela frente da Assembleia Legislativa. Mesmo assim, as precauções foram tomadas como aconteceram em outros estados. E o protesto repercutiu nas casas parlamentares na manhã de hoje. Na Câmara, vereadores consideraram o movimento válido e legítimo. Na Assembleia, o assunto também foi tema de discussões. Joelson Braga tem os detalhes. Os parlamentares maranhenses se mostraram atentos aos clamores da sociedade brasileira, que reivindica, entre muitas coisas, uma melhor postura dos políticos. E este pode ser um marco regulatório na forma de atuação dos deputados. Eles fazem um alerta inclusive até muito perigoso para a própria classe política, fazer uma reflexão de toda a situação hoje que existe no país, que existe no nosso estado e que existe na nossa cidade. Chamou a atenção de alguns parlamentares maranhenses que em estados como São Paulo e Rio de Janeiro e no Distrito Federal, em meio aos protestos, o nome do Maranhão foi lembrado. O Maranhão é um exemplo do que há de pior no nosso país, em todas as áreas. Educação, saúde, a questão da corrupção, né? Dos conflitos agrários. Aqui na Câmara Municipal, o tema também foi protesto. Um grupo de comerciantes da Praia do Olho d'Água lotou a galeria do Parlamento Municipal, reivindicando o fim da proibição de carros circulando na faixa de areia. Segundo eles, o prejuízo é grande. Eles tomaram a galeria da Casa Parlamentar e chamaram a atenção dos vereadores. Com cartazes e aplaudindo os apoios recebidos, fizeram uma manifestação pacífica. O tema tomou conta da sessão e o vereador Ricardo Diniz lembrou que, da forma como foi implantada a proibição, a praia tende a acabar. Hoje o banhista ele não tem acesso, o proprietário do restaurante não tem acesso, o funcionário não tem acesso, então a gente quer saber por que essa arbitrariedade da SMTT em fechar apenas a Praia do Olho d'Água. Porque nós observamos que a Portaria Federal, ela fala das praias marítimas de São Luís, ou seja, todas as praias. Infelizmente, foi tomada uma decisão apenas na Praia do Olho d'Água. Mas os protestos nacionais não saíram da pauta dos vereadores. Sobre as manifestações programadas para ocorrer na capital maranhense, o vereador Francisco Chaguinhas lembrou que por aqui existem muitas situações que merecem protestos. O país encontra-se numa encruzilhada, engatado uma marcha ré, e a sociedade sabe que está perdendo e perdendo muito. Eles não acreditam mais nos políticos, mas eles acreditam numa nova fórmula de fazer política. É tanto que nos protestos eles repelem qualquer sigla política. Sobre toda essa onda de protesto, aqui na Câmara Municipal, já tem vereadores falando que a CPI do Bom Peixe seria um excelente instrumento para mostrar para a sociedade que as coisas realmente estão mudando, punindo os maus gestores do dinheiro público. Eu volto com você. E o secretário de Desenvolvimento Social, Fernando Fialho, não foi a audiência que estava marcada na Assembleia Legislativa. A audiência foi adiada e ainda não tem nova data. O secretário enviou ofício à casa pedindo prorrogação de prazo da convocação. O secretário está sendo chamado para explicar denúncias em relação ao convênio de 4,9 milhões de reais com a entidade Vera Macieira. E toma posse amanhã a nova diretoria da FIEMA. A chapa de consenso encabeçada por Edilson Baldez fica à frente da FIEMA até 2017. É com o presidente reeleito, Edilson Baldez, que a gente conversa agora. Boa noite, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Maranhão Acontece. Agora, qual vai ser a linha de trabalho para os próximos 4 anos? É retomar, dar continuidade? Tem inovações? Com certeza. Nós vamos reforçar o trabalho que nós temos feito, formação de mão de obra, de qualidade de vida do nosso trabalhador. E com uma inovação agora nesse novo mandato, é que nós vamos discutir, vamos chamar o poder público constituído, a sociedade organizada, para discutir o nosso Estado, discutir os nossos municípios. O Estado é viável, os municípios são viáveis, mas há necessidade de uma interação, de uma conversa, de uma discussão,
para saber quais são os gargalos e que atitudes precisamos tomar para melhorar a qualidade do nosso povo. Você vê essas manifestações, tudo aí, isso é uma demonstração de insatisfação. Algo está faltando para a população. E o objetivo que nós temos, quer como empresários, quer como políticos, quer como detentores de cargo público, é cuidar dessa população. Nós temos a obrigação de fazer isso. Então, nada melhor do que abrir essa discussão. Quando nós assumimos, no primeiro mandato, nós abrimos a Federação das Indústrias e implantamos um fórum permanente de discussão. Infelizmente, nós não pudemos avançar muito, porque nós tivemos que cuidar muito da casa, porque a demanda por servidores qualificados e por dar a melhor qualidade de vida para eles foi muito grande, nós tivemos que fazer um esforço. Então, essa fase nós já vencemos, vamos dar continuidade a esse trabalho e vamos cuidar agora desse novo momento que vive o Maranhão, que vive o Brasil. Uma conversa maior também com os municípios, como é que fica essa ligação? Olha, hoje nós já temos várias parcerias com os municípios, tá certo? Porque no município é que a base, o município é que cuida de cada cidade, o Estado cuida de todos os municípios. Então é importante essa relação nossa empresarial com os municípios. Afinal de contas, as nossas empresas não estão só na cidade de São Luís, já temos relações, mas também nos outros municípios. Hoje a distribuição espacial das empresas em todo o Estado. Então nós vamos conversar com os prefeitos para que a gente possa desenvolver essa parceria, essa conversa, que com certeza nós vamos ter bons resultados. A FIEMA acredita nessa parceria com as prefeituras, mas as prefeituras também têm buscado a FIEMA no intuito de oferecer espaços, oferecer a questão da mão de obra para a instalação de novas indústrias. Os municípios têm potencial para receber novas indústrias, por exemplo? Olha, nós temos sido procurados por vários municípios desse estado, vários, e já chegamos a esses municípios. Estou dando exemplo, por exemplo, de Rosário. Com a implantação da refinaria, só no movimento terraplanista nós já implantamos um SESI e um SENAI lá, tá certo? Já estamos implantando, agora também ampliando a Sailândia, tá certo? Que nós tínhamos mais uma escola ainda pequena, estamos investindo lá, estamos investindo em balsas, tá certo? E com as unidades móveis que nós estamos adquirindo agora, olha, nós já estamos também nos outros municípios, mas nós estamos adquirindo uma série de unidades móveis para que a gente possa melhor atender a todos os municípios com essas necessidades de formação de mão de obra principalmente. Então, o senhor pode fazer um balanço rapidamente em relação aos 4 anos de trabalho? O que o senhor acha que pretende mudar agora para os mais 4 anos? Olha, só para você ter uma ideia, o nosso Senai cresceu mais de 3 vezes nesses 4 anos. Nós triplicamos a nossa capacidade de atendimento. Só para você ter uma ideia, agora para 2013, nós estamos com um programa para atender mais de 60 mil estudantes. Formar mais de 60 mil estudantes só agora em 2013. Quando nós assumimos, a nossa capacidade era para 20 mil alunos. Quer dizer, então nós crescemos mais de 3 vezes. O SESI, nós estamos ampliando o nosso SESI também, estamos indo a cada empresa para dar assistência a esse trabalhador, ver o que é que ele tem mais carência, que é na área de cultura, que é na área de esporte, que é na área de lazer. Então isso aí, os empresários, através de nossos conselhos temáticos, nós temos trazido o nosso empresário, através do PDF, que é o Plano de Desenvolvimento de Fornecedores, nós estamos capacitando, qualificando, certificando os nossos fornecedores, que hoje o que a gente já verifica, que esses grandes projetos estão trabalhando com nossas pequenas e microempresas. É nós que estamos preparando essas empresas para se engajarem nesse grande desenvolvimento do nosso Estado. Bom, nós queremos aqui agradecer a presença do presidente da FIEMA, doutor Edilson Baldez, e boa sorte nos próximos 4 anos. Tá bom, amanhã às 19 horas estaremos tomando posse com a nova diretoria, que nada mais é do que a mesma diretoria, nós estamos conservando a mesma porque deu certo, nós temos que trabalhar com os mesmos. Vocês todos estão convidados, a sociedade em geral, para estar lá no Centro de Convenções. A partir das 19 horas, nós vamos nos confraternizar, fazer essa festa aí, nesse novo momento que vamos viver. Obrigada e parabéns. A gente vai voltar a falar sobre o protesto que está acontecendo neste momento em São Luís. Vamos com o repórter Jário Martins, que tem informações da Praça Pedro II.
Por aqui o clima é considerado tenso e de muita expectativa para a chegada dos manifestantes. Os militares já fecharam todas as vias de acesso à Praça Dom Pedro II, ao Palácio dos Leões e também à Prefeitura de São Luís. O governo do estado não declarou nenhuma nota com relação aos protestos em São Luís. Já a Prefeitura declarou que considera legítimo e democrático toda e qualquer manifestação, desde que ela seja pacífica e dialogada. Aqui em frente ao Palácio dos Leões, todo o policiamento foi reforçado. Muitos policiais fazem o reforço da segurança e apenas um manifestante está aqui a posto, fazendo várias reclamações. Então, professor, o que é que o senhor tem a dizer? O que você ouviu aqui, eu estou indignado demais. Porque a gente vê que a mesma categoria... desculpa, eu estou emocionado, desculpe. Mas a gente vê que aqui na casa que é nossa, do povo, né, as pessoas não estão respeitando. Me desculpe, né, eles não sabem lidar com o público. Teve um desses aí que me ofendeu verbalmente. Eu só estou me desabafando, tanto que ele foi tirado e tem um comandante lá atrás que ele ironizou comigo. Eles não têm nenhum preparo para lidar com a população. Certo. O clima já começou a ficar tenso, o manifestante já demonstrou aqui todas as suas reivindicações. Jairo Martins, para o Maranhão Acontece. A gente volta no próximo bloco com mais informações sobre o movimento Vem Pra Rua São Luís. E ainda mais um caixa eletrônico arrombado no Maranhão em instantes. Bandidos explodiram uma agência bancária na cidade de São Francisco do Brejão, na região Tocantina. A ação foi realizada por 3 homens durante a madrugada de hoje. Esta é a 4ª vez que a agência é alvo dos bandidos. Os 3 homens fugiram antes da chegada da polícia, que tem um posto na rua atrás da agência. O banco não divulgou o valor levado. É cada vez maior o número de arrombamentos a caixas eletrônicos no Maranhão. Este ano, 19 terminais de autoatendimento foram arrombados e 8 sofreram tentativas de arrombamento. Segundo o delegado da Polícia Civil, a quadrilha é interestadual. Pelo que a gente conseguiu até agora investigar, elas não são quadrilhas de pessoas nativas, são quadrilhas interestaduais. Estão vindo notadamente dos estados da região sul, onde há uma incidência muito grande desse tipo de criminoso. O baixo efetivo de policiais torna os terminais de autoatendimento do interior do estado alvos preferidos dos bandidos. Em São Luís, foram registrados recentemente 2 arrombamentos a caixas eletrônicos, todos na área do Turu. Uma furadeira, conhecida como serra-copo, foi utilizada pelos bandidos durante o furto. O maçarico ele é comprado facilmente em lojas especializadas do ramo aqui, até mesmo no Maranhão. Já a furadeira é um equipamento um pouco mais sofisticado. Ela não é, além de ser um equipamento caro, porque ele tem que ser uma furadeira muito potente para furar a chapa do cofre, que ela tem uma espessura considerável. Geralmente esse material vem de fora. O delegado explicou que, em relação ao ano passado, o número de arrombamentos diminuiu na capital e que aumentar a segurança nos estabelecimentos comerciais é fundamental para inibir os criminosos. Esse ano, nós temos aí consumado 3 casos e com esse tipo de crime, como tipo furadeira, foram só 2, um no início do ano e outro agora no mês de junho. Em relação ao ano passado, já houve uma diminuição muito grande. Hoje também foi dia de protesto em Fortaleza, no Ceará, onde a seleção brasileira jogou à tarde e ganhou a partida contra o México pela Copa das Confederações por 2-0. Cerca de 25 mil pessoas participaram dos protestos. Os manifestantes se concentraram desde as primeiras horas da manhã. O protesto furou barreiras policiais e uma viatura da Autarquia Municipal de Trânsito foi incendiada. De acordo com a Polícia Civil do Ceará, 3 pessoas foram detidas, acusadas de incitar a agressão a policiais. Foram registrados pelo menos 4 confrontos. 4 policiais, a polícia usou bombas de efeito moral, gás e spray de pimenta. E falando ainda do protesto do centro de São Luís,
Logo cedo, nossas equipes estiveram na região da Rua Grande e registraram um movimento no principal centro comercial da capital. E o que encontramos foi um clima tenso. Na porta do liceu, muitos estudantes deixaram de assistir aula para participar do movimento. Como você vê agora as imagens nas paradas, muitas pessoas nas paradas lotadas, né? E as portas das lojas fechadas. Muita gente saiu correndo com medo, né, de possíveis um protesto um pouco mais agressivo. Bom, e Jairo Martins ainda conseguiu falar com lojistas e trabalhadores ao final do expediente, que hoje terminou mais cedo na capital. Com esse povo todo, a gente não sabe quem está no meio, se é as pessoas boas ou as pessoas más. Dá medo? Com certeza, a vandalidade, o pessoal estão todo aí no meio desse povo aí, desses estudantes. Então, como eu falei, a gente não sabia se está bem ou não. Por conta dessa manifestação aí, a gente preferiu apelar para o bom senso e fechar para evitar uma consequência pior, entendeu? Por conta da manifestação. Bom, e no próximo bloco tem mais informações sobre o protesto Vem Pra Rua. Está neste momento na Praça Dom Pedro II. Lojas foram fechadas e muita correria ao final do expediente, um instante só. Já estamos de volta e falando ainda sobre a manifestação Vem Pra Rua São Luís. A nossa repórter Adria Rodrigues está na Praça Maria Aragão, onde ela traz mais detalhes. A manifestação Vem Pra Rua São Luís começou por volta das 5 horas da tarde e teve a concentração na Praça Deodoro, em frente à Biblioteca Benedito Leite. Mas desde cedo as pessoas já estavam se preparando com cartazes e muitas outras coisas. Na UFMA, por exemplo, muitos professores, alunos vieram caminhando da universidade até o ponto de concentração na Praça Deodoro. Várias pessoas com caras pintadas, com cartazes, com palavras de ordem, estiveram participando da manifestação. Idosos também marcaram presença, cadeirantes, crianças. O movimento foi pacífico. Apenas em alguns momentos eles se manifestaram contra um grupo partidário que levou bandeira. O ato público faz parte de várias manifestações que estão acontecendo desde a semana passada em todo o país. Agora, todo o grupo está a caminho da Praça Dom Pedro, onde estão localizadas a sede do governo e a sede da prefeitura. A manifestação não tem hora para acabar. Adria Rodrigues para o Maranhão Acontece. Obrigada, repórter Adria. E o manifesto já chegou sim à Praça Pedro II, onde, de acordo com as informações que chegou até a nossa redação, o manifesto, as pessoas já pularam, inclusive, alambrados em torno da Prefeitura de São Luís e do Palácio dos Leões, já com outros intuitos. O policiamento já impede a passagem de manifestantes, inclusive na rampa de acesso à praça. Um cordão de policiais foi formado logo ali na entrada da Praça Pedro II para impedir a chegada de mais manifestantes. Talvez muitas pessoas não vão ter acesso a essa Praça Pedro II por conta desse cordão de policiamento que foi formado logo na entrada da rampa. A polícia tenta conter esses excessos, que são casos isolados acontecendo lá no local da Praça Dom Pedro II. São casos que envergonham até a questão da manifestação, que todo o tempo foi discutida, que ela seria realizada pacificamente, sem nenhum tipo de excessos por parte dos manifestantes. O trânsito na região, Daniela, está complicado, os nossos repórteres estão lá acompanhando e a dificuldade é imensa de movimentação, quer seja de ônibus ou de carro e até mesmo de motocicleta, está praticamente impossível a movimentação lá dentro. Um longo engarrafamento foi formado ali naquela região do centro, na beira-mar. Muitas pessoas não vão conseguir, inclusive, chegar em casa cedo hoje. Verdade. Bom, a expectativa são de 15 mil pessoas participando deste movimento Vem Pra Rua São Luís, que vem acontecendo em várias capitais do Brasil. Bom, e nossa edição de hoje termina aqui. A você uma excelente noite. Outras notícias você acompanha ainda na nossa programação no Dia News. E veja nossas matérias no nosso site tvguará.com. Dia TV Guará, diferente por natureza. Rua!